Volta para o Brasil, porque neste momento acontece uma entrevista à imprensa do representante da Conferência dos Bispos do Brasil para falar sobre a morte do Papa Francisco. Vamos acompanhar. Também responde pela vida dinâmica administrativa da CNBB. E também Monsenhor Gabriele Pesce, que é conselheiro da Nunciatura, trabalha juntamente com o Senhor Núncio Apostólico. Então nós vamos abrir agora as palavras por meio do Dom Ricardo, que é o secretário-geral da CNBB, e em seguida passamos para o Senhor Núncio. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em comunhão com a Igreja no mundo inteiro, manifesta sua profunda comoção, reverência e gratidão pelos dons que Deus concedeu ao Papa Francisco durante a sua vida e o seu pontificado. Na manhã deste dia, 21 de abril de 2025, o cardeal Farrell Carmelengo anunciou a Páscoa do Papa Francisco com seu retorno à casa do Pai. Ao lado do secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e do seu substituto, Dom Edgar Penha Parra, e do mestre de cerimônias, Dom Diego Giovanni Ravelli. Assim, a Igreja, em luto, despede-se de um pastor, segundo o coração de Cristo, que uniu palavras e gestos, oração e ação, tradição e profecia. Jorge Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, deu início a um pontificado marcado por seu estilo de ser pastor próximo, simples, atento às periferias, guiado pelo Evangelho da Misericórdia e pelo sopro do Espírito. O seu primeiro gesto, pedir a oração do povo antes de abençoá-lo, revelou ali o tom de todo o seu ministério, um Papa que caminhava com o povo, que ouvia antes de falar e que servia antes de ser servido. Papa Francisco foi um construtor de pontes, não apenas entre os povos e religiões, mas também entre o Evangelho e as dores do mundo. Ensinou-nos que a verdadeira autoridade nasce do serviço e que a centralidade da Igreja está nos pobres e nas vítimas da história. O seu compromisso com a ecologia integral, com a fraternidade universal, com a Igreja sinodal transformou não apenas o modo de governar, mas também a maneira de viver a fé no nosso tempo. No Brasil, permanece viva a memória da sua presença na Jornada Mundial da Juventude em 2013, quando pediu que a Igreja fosse uma igreja em saída, corajosa, missionária, capaz de ir ao encontro de todos, especialmente dos mais esquecidos. O seu amor pelo povo brasileiro foi sempre manifestado com afeto e atenção, e o seu magistério inspirou incontáveis iniciativas pastorais em nossas comunidades. Portanto, hoje, queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco nos deixou, mas reconhecemos que ele foi uma bênção para o nosso tempo. Com documentos como Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, ele reavivou o frescor do Concílio Vaticano II, colocando a Igreja em estado permanente de missão e conversão. Nos seus gestos, lavando os pés de presos, acolhendo migrantes, abraçando doentes, o mundo viu a face do bom pastor. Como não lembrar de sua primeira visita apostólica em 2013, na ilha de Lampedusa, quando no naufrágio morreram centenas de imigrantes? Como não citar o documento sobre a fraternidade humana e a paz mundial, assinado em 2019 com o grande imã Al-Tayeb, com quem se encontrou em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos iguais, nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou para conviverem como irmãos? Como não recordar de sua defesa das minorias muçulmanas em Mianmar? Enfim,
todas as visitas a tantos países das periferias geográficas, mas acima de tudo, destacamos sua dor e angústia diante das guerras e conflitos do momento presente, sempre pedindo oração pela paz. Como igreja no Brasil, queremos expressar a nossa tristeza. Queremos expressar também, ao mesmo tempo, o renovar da nossa fé. Neste tempo pascal, queremos render graças ao Senhor pelo testemunho luminoso que o Papa Francisco ofereceu ao mundo. Nós tivemos um problema, caiu a energia, agora voltou a energia na CNBB. Vamos ver se o microfone foi restabelecido para que o secretário-geral da CNBB, o bispo Ricardo Hoppers, possa continuar a sua fala. Eu acho que ainda não restabeleceu o microfone, eles estão esperando para as preparações. Observar, o bispo estava falando inicialmente do papel do Papa Francisco, o Papa das periferias, o Papa dos miseráveis, dos mais pobres e as mudanças que ele fez na Igreja Católica. Acho que agora restabeleceu o sinal do bispo, vamos acompanhá-lo. Com a misericórdia do Pai, que o ressuscitado a quem ele seguiu com amor fiel, o receba no seu reino de luz e de paz. Papa Francisco, que a sua vida continue a frutificar nos corações e nas ações da Igreja. Obrigado por nos mostrar o caminho do Evangelho como peregrino da esperança, com alegria, firmeza e ternura. Descanse em paz. Amém. Passamos agora a palavra, então, para o Núncio Apostólico, Dom Giambattista de Quatro. Boa tarde. Às 9h47 desta manhã, Sua Eminência o Cardeal Kevin Joseph Farrer, Camerlengo de Santa Igreja Romana, anunciou com pesar a morte do Papa Francisco com estas palavras: Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor, devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, entregamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. Essas são palavras do Cardeal Farrer. A dolorosa notícia deste dia do retorno à casa do Pai do amadíssimo Papa Francisco coincide com o dia em que a cidade de Brasília celebra o aniversário da sua fundação. Assim também é para a cidade de Roma. E o Brasil foi o primeiro país que o Santo Padre visitou em seu ministério como sucessor do apóstolo São Pedro. A partida do Papa Francisco acontece no mesmo dia em que a liturgia da Igreja acolhe do anjo o anúncio da ressurreição. Nosso amado Pontífice quis ainda ontem entregar-se mais uma vez à sua Igreja. Em um breve momento, na celebração da alegria pascal, até o fim, deu testemunho de sua paixão pelo Senhor e pela sua Igreja. Na oração de sufrágio, rendemos graças ao Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter dado um pontífice que guiou a Igreja com amor de pastor e generosidade de apóstolo, até o último dia de sua peregrinação terrena. Na sequência da notificação da morte do Romano Pontífice, em conformidade com as disposições do Ordo Exequiarum Romani Pontificis, esta noite, segunda-feira, 21 de abril,
às horas 20 de Roma, Sua Eminência Reverendissimo Cardinal Kevin Joseph Farrer, Camerlengo di Santa Romana Igreja, presidirá o rito de verificação da morte e da colocação do corpo no caixão. Sua Eminência Reverendissima Cardenal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, anunciou esta manhã que na quarta-feira, dia 23 de abril, às 12h15, será realizada na Igreja Catedral a liturgia oficial solene em comemoração ao Papa Francisco, em sufrágio da sua alma. Amanhã, a notícia desta cerimônia será apresentada às autoridades do Brasil. De todo o Brasil, estão chegando à Anunciatura Apostólica palavras de condolências e notícias de celebrações litúrgicas em sufrágio da alma eleita do nosso querido Papa Francisco. E desde já quero expressar a minha profunda gratidão. Muito obrigado. Passamos para o momento de perguntas. Pedimos apenas que levantem a mão, diga o nome, o veículo, nós levaremos o microfone para fazer a pergunta, mas antes de tudo, apenas esclarecer que muitos questionamentos talvez ainda não tenhamos uma resposta, porque nós precisamos aguardar o desenvolvimento também de todo o protocolo da própria Santa Sé, no caso do falecimento de um pontífice. Então, alguns questionamentos nós precisaríamos ainda aguardar alguns momentos, tá bom? Então, primeiramente ali. Boa tarde, sou Isabel Fidelis, jornalista da Rádio Nova Aliança, aqui de Brasília. E eu gostaria de comentar a respeito dessa afeição que o Papa Francisco tinha pelo nosso país, né? Ele participou de uma Jornada Mundial da Juventude, realizou a canonização de Madre Teresa, isso sem contar a criação de inúmeros cardeais como o nosso arcebispo, Cardeal Dom Paulo, a ajuda que ele prestou ao Brasil durante a pandemia da Covid-19. Então, com base em tudo isso, o Papa Francisco, podemos dizer, tinha uma atenção muito especial pelo Brasil, correto? De fato, na última visita que a presidência da CNBB fez, agora um mês atrás... O bispo da CNBB, respondendo algumas perguntas, ele já fez questão de salientar que a primeira visita oficial do Papa Francisco foi ao Brasil, foi na Jornada Mundial da Juventude, ele visitou a Basílica de Aparecida, em São Paulo. O amor que Papa Francisco e o respeito que ele tinha para uma das nações mais católicas do mundo, que é o Brasil.